começando o programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Toda quinta-feira, às 7 horas da noite, a gente chega aqui na tela da TV Câmara Mossoró para levar até você muita informação, sempre abordando diferentes assuntos, temas, para deixar você, cidadão, cada vez mais bem informado dos seus direitos, dos seus deveres e, claro, com base nessas informações, cada vez mais também atuante na sua comunidade. Por isso, nós queremos escutar você que nos acompanha. Acesse o nosso Instagram, @programa Cidadania, e deixe lá seu comentário, sua sugestão de tema, sugestão de convidado, para que nos próximos programas a gente possa convidar e tratar desses temas tão importantes que você quer ver aqui sendo discutidos. Nós temos também o nosso canal no YouTube, acesse lá, TV Câmara Mossoró, e através dele você poderá ter acesso a essa edição e também às outras edições do programa Cidadania. E, claro, acesso também aos outros programas da TV Câmara Mossoró. Bom, e falando em TV Câmara Mossoró, a gente chega na sua tela através das nossas parceiras. Nós temos a Telecab no canal 2 e também a TCM, que repassa a TV Câmara Mossoró através da sua grade de programação no canal 23.2. Bom, e no programa de hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito comum às famílias: divórcio e herança. Se você ainda não passou por algum momento, alguma necessidade em relação a esses temas, eu tenho certeza que você conhece alguém que precisou lidar com esse processo de herança, ou então que infelizmente passou por um processo de divórcio. Então muitas dúvidas surgem nesses momentos. E é por isso que nós resolvemos trazer esse assunto, para que a gente possa tirar um pouco das nossas dúvidas sobre o que fazer, o que precisa ser feito, o que pode, o que não pode, o que deve constar em um processo de divórcio, quem é herdeiro, quem não é, e claro, a nova legislação, os novos entendimentos dos tribunais acerca desse tema. E para conversar conosco e tirar as nossas dúvidas, nós já estamos aqui nos nossos estúdios com a doutora Grace Martins, que é advogada, especialista na área. Já estamos também aqui com o nosso parceiro Adalto Vasconcelos, e no próximo bloco nós vamos chegar aqui já conversando sobre esse tema. Então não sai daí que é rapidinho, a gente volta já. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma-Gov, tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma-Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Estamos de volta com o programa Cidadania e hoje nós vamos conversar com a doutora Grace Martins, que é advogada, especialista e atuante na área de família e sucessões, e veio aqui conversar um pouco conosco sobre divórcio e herança, 2 temas muito comuns da sociedade, mas que às vezes geram um probleminha nas famílias, né, doutora Grace? Inicialmente, antes da gente começar a conversar com o meu parceiro Adalto Vasconcelos, nós gostaríamos de agradecer sua participação em vir aqui conversar conosco sobre esse tema. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui para a gente falar sobre esses temas do cotidiano de todos, né? E aí, para a gente iniciar a nossa conversa, o bate-papo, apesar de ser um tema realmente bastante comum, Joyce, nas famílias, quando se fala ali em divórcio, se fala em herança, se fala em inventário, mas nós temos algumas inovações acerca dos temas em específico, né? Apesar de eles serem comuns,
mas algumas mudanças vieram recentemente, talvez aí através do próprio CNJ, que trouxe algumas modificações que hoje também nós trataremos e trazemos aqui as explicações, esclarecimentos do que foi e do que pode ser acerca dessas mudanças. Então, para iniciar, a gente faria um introitozinho para que o nosso telespectador entenda, na verdade, quando a gente se fala em divórcio. Porque muitas das vezes, quando você vai procurar um divórcio, aí você procura um profissional, eu quero um divórcio, mas ele é litigioso ou consensual. Então, para que o telespectador entenda o que é, existe diferença entre o divórcio litigioso e um consensual? Exatamente. É a primeira pergunta que a gente faz no escritório, né? Se é divórcio litigioso, se ele é um divórcio consensual. E basicamente o divórcio litigioso, ele se refere quando há uma divergência entre as partes. Quando ou na totalidade daquele divórcio as partes não concordam, ou parcialmente, um ponto específico não há uma concordância. Aí, nesse caso, a gente tem que buscar necessariamente o judiciário para que uma terceira pessoa, que vai ser o juiz, né, ele possa decidir sobre aquela divergência entre aquele ex-casal. O divórcio consensual nada mais é do que essas partes que estão se divorciando, elas vão construir, com a ajuda de um advogado, né, com as orientações jurídicas devidas, vão construir esse acordo e levam ao juiz para a homologação, mas na verdade o consensual, as partes chegam a um consenso, né? Isso, daí talvez não, daí a expressão, o nome que se dá exatamente o consensual, porque há um consenso, é quando as partes realmente elas chegam a um bem comum, a uma finalidade comum. Exato. E levando um profissional do direito, que seria o advogado leva o conhecimento do juiz e dali, obviamente, o que eles transacionaram será homologado pelo magistrado, né? Doutora Grace, então, nessas duas modalidades, digamos assim, ambas vão ser, então, julgadas pelo juiz, tanto o divórcio litigioso como também o consensual, né? Mas aí eu pergunto, quando o advogado, ele peticiona ao juiz, o que é que deve constar naquele divórcio? A gente sabe que o divórcio é ali uma ruptura do vínculo conjugal. Mas é somente isso que se decide no divórcio? Ou tem alguns outros pontos que precisam também estar naquela petição que vai ser analisada pelo juiz? Sim, além da ruptura do vínculo conjugal, que aí a gente vai ter interrompido o regime de bens, né, que pode também acontecer antes desse divórcio levado ao juiz, né, com a separação de fato. No divórcio, nessa petição inicial que a gente apresenta para que essas pessoas se divorciem de fato, a gente pode constar, se houve uma mudança do nome, por exemplo, tanto da mulher quanto do homem, a gente pode constar que voltará, caso seja o desejo, né, que volta ao nome de solteiro, e vai ter a partilha dos bens, não só dos bens, não só dos ativos, mas também dos passivos, né? A gente sabe que a gente não compartilha só patrimônio, né? A gente compartilha as dívidas também. Pode ser também possível que a gente coloque as questões dos filhos, mas é uma opção que englobe tudo, né? Questões do filho, guarda, convívio, alimentos, ou apenas a questão patrimonial do casal. Então quer dizer que também vai muito da opção da pessoa, se ela quer decidir, aproveitar o processo e decidir ali em relação à guarda, pensão alimentícia das crianças, ou até mesmo a pensão alimentícia para o cônjuge, né? Exato. Ou não, ela pode simplesmente, através do processo de divórcio, romper com aquele vínculo conjugal, né? E ali fazer uma eventual partilha, né? de bens. Exatamente. Quando a gente está diante de um casal que tem muito litígio, aí a opção, a orientação é que a gente se atenha somente à questão patrimonial, deixa a questão dos filhos para um outro processo que vai ser um procedimento diferente, né? Mas é possível simplificar e colocar tudo em um processo só. E pode-se ver que não é um processo de divórcio, diversos pontos, como bem explicado pela doutora Gleice, eles podem ser tratados, né? Desde a guarda, desde uma pensão alimentícia e o próprio divórcio, claramente. Exato. Ou seja, quando se intenta, quando se ingressa com o pedido de divórcio, é porque as partes chegaram, pelo menos nesses termos, à possibilidade de um rompimento de relação conjugal. Mas, doutora, se porventura uma das partes, que aí a gente parte para a questão do litigioso, né, não concorda com o divórcio. Você quer divorciar comigo, sou casado com Joyce, mas eu não aceito.
eu não quero divorciar. Esse divórcio não acontece, ele permanece, eu sou obrigado realmente a manter a relação com aquela pessoa, não tenho como romper mais o vínculo, já que uma das partes não aceitou? Não, o divórcio a gente chama de direito potestativo, né? Esse nome difícil nada mais é do que um direito que eu exerço unilateralmente, eu não preciso que a outra pessoa concorde. Então, já faz um tempo que a gente tem o divórcio liminar, né? A gente entra com essa ação, com a divisão de patrimônio, mas logo no início daquele processo a gente tem a possibilidade do juiz decidir, desde logo, e decretar aquele divórcio. E aí o processo segue com as outras questões. Mas eu não preciso da concordância do outro para eu me divorciar. Então, às vezes por falta de conhecimento mesmo, algumas pessoas dizem, mas eu estou querendo me divorciar e meu parceiro disse que não dá um divórcio. Ele disse que não vai dar o divórcio. Isso não existe realmente, até porque ninguém é obrigado a continuar convivendo com ninguém. Então, cabe ao juízo, né, claro, diante de um pedido desse, ele vai deferir aquela ruptura, né, que um dos cônjuges, porventura, ou mesmo os dois, tem o interesse que ocorra, né? E eu escuto muito, Adalto, também, essa expressão, ele disse que não assina o divórcio, Isso. né? E, doutora Grace, é necessário a outra pessoa, por mais que ela não queira, após o juiz decretar esse divórcio, ele precisa assinar ou não? O juiz ali com a sentença já supre qualquer necessidade. Exatamente, o juiz já supre a necessidade. A gente fala que o outro não quis assinar quando a gente está diante de um divórcio consensual extrajudicial, ou seja, as partes foram ao cartório para assinar o divórcio. Aí, de fato, a gente precisa da assinatura das partes. Mas um divórcio que a gente leva para o juiz, não, ele já supre essa falta de concordância do outro. Doutora Grace, e nós escutamos recentemente a expressão divórcio direto. O que seria esse divórcio direto? Na verdade, no Brasil, hoje a gente só fala em divórcio direto, porque a gente teve uma mudança significativa lá em 2010 com a emenda 66, que modificou algumas coisas do nosso ordenamento jurídico, e dentre essas coisas foi a possibilidade do divórcio, porque antes a gente tinha dois caminhos a serem seguidos. As partes elas precisavam se separar de fato durante 2 anos para poder chegar ao judiciário e pedir essa decretação do divórcio, ou as partes iam desde logo ao judiciário, existia uma separação de fato judicial e depois de 1 ano dessa separação de fato, a gente tinha a decretação do divórcio. Mas desde 2010 a gente não tem esse tempo. Então a gente fala muito, casou hoje, viu que não pode, não quer continuar, amanhã você tem a possibilidade de se divorciar. Não, então todo divórcio ele é direto hoje. Isso, então na verdade não existe mais aquele lapso de tempo, né, Exato. que você teria que cumprir. Seria um estágio probatório entre o casal, né? Pelo menos essa fase. Mas esse estágio probatório, esses 2, um ano que o período que se tinha, na verdade hoje não se exige mais, Não. né? Se o casal a qualquer momento decidir que realmente não dá mais, ele pode buscar diretamente o divórcio e, obviamente, o rompimento daquela relação, né? Eu creio também que era até uma tentativa do legislador, talvez, de diminuir os casos que chegam ao judiciário, né? Uma tentativa ali, aguardar para ver se aquele caso, se seria realmente aquilo que o casal gostaria, de romper aquele vínculo, né? Ou se não, às vezes no ímpeto o casal, né, pede ali o divórcio, depois se arrepende, então... Mas agora não, né? Agora a gente fala agora mais recente, 2010, a doutora Grace citou, né? Existe o divórcio direto, e aí... A qualquer momento pode solicitar. Em outras então, palavras, né? era uma chance, né? Que o Poder Judiciário, eu acho que dava ao casal para raciocinar, né? Para pensar naquele período a possibilidade de conversão da separação e divórcio, né? Exato. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo, doutora Grace, mas a gente retorna daqui a pouquinho com Cidadania, falando sobre divórcio e herança. Não sai daí que rapidinho a gente volta já. Oi, eu sou a Amor, a Associação de Pais e Amigos dos Autistas e TDAH de Mossoró e região. Mas você também pode me remeter ao sentimento, que por sinal, aqui não falta, sempre sobra. E por sonhar com um mundo melhor, com uma sociedade mais informada, inclusiva e tolerante, há 5 anos eu nasci. Eu digo que é de suma importância, né, termos uma entidade como essa, né, para receber, para acolher, né, essas famílias, né, que já vêm com inúmeras dificuldades, né, desde
né, da descoberta do laudo, né, do diagnóstico, né, do seu filho ou sua filha, e todo o tratamento, né, que aí vai se deparar. Então, a associação está justamente para dar esse suporte. Então, por isso, essa é a nossa luta enquanto associação, enquanto cidadão, enquanto pai, e hoje enquanto representante, né, da associação, com toda uma equipe que fazem parte, né, dessa diretoria, os próprios associados que somam conosco para que possamos, né, buscar, né, fazer a inclusão, né, porque políticas públicas é inclusão, né, quando não há políticas públicas, com certeza famílias estão sem ter acesso ao serviço de saúde de qualidade. Por aqui a gente brinca, se diverte e compartilha muitas experiências. Por isso acabamos nos tornando uma grande rede de apoio e suporte. Assim, então a associação tem o intuito mesmo de buscar políticas públicas para beneficiar essas crianças e adolescentes. A associação também busca apoiar as famílias, né, porque assim, quando se recebe um diagnóstico, muitas famílias ficam em choque, né? Então assim, e nós enquanto grupo, a gente dá apoio uns aos outros e isso fortalece muito, né? E a importância da associação é muito grande, porque é esse grupo de apoio. O autismo é uma característica, assim como tem pessoas louras, tem pessoas... Então, se você recebeu o diagnóstico de autismo ou TDAH, não hesite em nos procurar. Estamos de braços abertos e com muitas histórias incríveis que com certeza vão te ajudar. Assim, as pessoas que têm autismo podem viver uma vida normal, ser o que elas quiserem, conseguir o que a pessoa quiser. E para mim foi muito bom ter entrado na associação, porque são muitas experiências trocadas com outras mães, foi muito bom. Dicas, tudo que ajuda, né? Vocês mães que receberam o diagnóstico agora, estão se sentindo sozinhas, vocês não estão sozinhas. Tem o grupo da Amor, da associação, estamos aqui para acolher todas essas mães que não sabem o que fazer, que estão desesperadas, né? Não se desespere, a Amor está aqui para dar amor para vocês. Estamos de volta com o Cidadania, hoje falando sobre divórcio e herança com a doutora Grace Martins, advogada. E a gente conversava no bloco anterior, né, Adalto? Essa questão do divórcio direto, a doutora Grace explicava que antigamente tinha aquele lapso temporal para poder ser decretado realmente o divórcio após o momento de separação, de fato. Mas agora não. Casou, do outro dia já pode separar. Não é essa a intenção dos casais, claro, né? Até porque quando você vai a um casamento, tem a velha pergunta, né, que até que a morte separe, é mais ou menos para isso. A ideia de um casamento, a ideia de quando se junta uma família, é que ela permaneça até o resto de suas vidas, né? Mas, infelizmente, por uma razão ou outra, ela não vem acontecer e tem as vias apropriadas, como, por exemplo, hoje o divórcio direto, para se resolver. E aí, já o assunto acerca do divórcio, do inventário, né, que está realmente na vida das pessoas, que ocorre, que for evoluído. E recentemente nós tivemos uma decisão aí do CNJ, ele trouxe algumas mudanças, algumas modificações acerca desses assuntos. A senhora poderia explicar o que seria, o que foi que o CNJ veio de mudança, o que pode trazer de mudança na vida das pessoas no que diz respeito a esses temas? Sim, essa resolução do CNJ, ela vem ao longo dos anos sofrendo uma série de modificações, né? Nada mais é do que uma tentativa de desafogar o judiciário, que hoje conta com quase ou mais 80 milhões de processos em tramitação, né? Então, a gente tem os cartórios que estão disponíveis para que algumas questões que não precisam ir, né, preenchendo alguns requisitos, não precisa ir ao judiciário, os cartórios podem resolver de uma forma muito mais célere, muito menos burocrática, né, para aquelas partes. E as mudanças significativas no âmbito do direito das famílias e direito das sucessões já existia na prática, com relação ao divórcio, por exemplo, a possibilidade de, ainda que existindo filhos menores de 18 anos ou incapazes, esse divórcio ser no cartório. Alguns cartórios de alguns estados já faziam, o CNJ veio regulamentar isso,
né, a possibilidade de que, ainda que exista filhos menores de 18 anos, o casal possa se divorciar no cartório. Mas aí as questões dos filhos precisam ser resolvidas judicialmente. Então, guarda, pensão, alimentos, você precisa comprovar que você já resolveu no judiciário. Só vai resolver a questão do divórcio e a partilha de bens. Com relação às sucessões, a gente teve uma mudança significativa porque agora existe também a possibilidade do inventário ser processado no cartório, ainda que existam herdeiros menores de 18 anos e incapazes. Isso não era possível antes, né? Existe também uma série de requisitos que precisam ser preenchidos. Necessariamente as partes precisam estar em comum acordo. E esse inventário ele é levado ao Ministério Público. O Ministério Público ele vai verificar se está tudo de acordo para aquela pessoa que ou é menor de 18 anos ou é uma pessoa incapaz. Estando de acordo, esse inventário ele vai ser processado e finalizado no cartório. Então, na verdade, esse procedimento adotado, já existia uma lei que assegurava essa possibilidade de divórcios, inventário a nível extrajudicial, cartório. Então, a CNJ trouxe uma inovação que, na verdade, à medida que se passa, as relações, as situações vão ocorrendo, então, essas coisas vão se adequando no dia a dia das pessoas. E o CNJ, por exemplo, trouxe uma regulamentação, ela ampliou a possibilidade, que era vedada até então, né, quando existiam menores, você teria que realmente, para discutir aquele divórcio, para discutir aquele inventário, teria que realmente levar as vias judiciais para poder se definir. Mas hoje, por essas novas regras, né, doutora Grace, é possível que mesmo tendo menor, você vá ao cartório e faça o procedimento, até porque é até mais rápido, né, eu acredito. Bem mais rápido. É o procedimento do que o do próprio judiciário, né? Agora tem um detalhe, realmente, existindo menor, que a doutora Grace bem frisou, não é que pelo fato de você ter menor, é você chegar e poder realizar um procedimento por total a nível de cartório, porque existe a questão do Ministério Público, né? Que é um representante, um custo legis, né, de um processo, é aquela pessoa que acompanha a vida e representa um menor, por exemplo. Então ele vai ver, assegurar se aquele menor realmente, dentro do que você partilhou, do que foi se definir, se está resguardado, né? Outro requisito, além de ser levado ao Ministério Público, é que a parte ideal dessa criança, por exemplo, ela precisa estar resguardada em todos os bens. Então, digamos que a gente tem 5 imóveis. A resolução diz, se a gente for interpretar o pé da letra, que a parte ideal desses 5 imóveis com relação a essa criança precisa estar resguardada. E aí essas questões a gente vai definir na prática, né? Será que precisa ter essa parte ideal em todos os imóveis? Ou será que um imóvel com um valor maior, eu resguardando essa parte ideal do menor, né, da criança, do adolescente, eu posso não deixá-lo em condomínio com os outros imóveis restantes? Isso a gente vai aprender na prática. Doutora Grace, e falando sobre inventário, me faz lembrar essa questão da herança. E uma pergunta, uma dúvida, na verdade, que sempre surge nas pessoas é: quem pode ser herdeiro? A gente fala muito em cônjuge, que é o esposo, a esposa, e filhos. Somente esses podem ser herdeiros? Não, qualquer pessoa pode ser herdeiro, eu digo assim. Eu imagino a herança como se fosse uma pizza cortada no meio, né? A gente tem de um lado a legítima, que é a parte que a gente chama de indisponível. Essa parte ela vai necessariamente para alguns herdeiros, ela não pode ser limitada e nem diminuída, que é o cônjuge, o companheiro, os descendentes, os ascendentes, né? Filhos, netos, mãe, pai, enfim. E a gente tem a outra parte, essa outra metade da pizza, é uma parte que a gente chama de disponível. É a parte em que eu posso disponibilizar para quem eu quiser, inclusive para alguém que não seja da minha família. Interessante, né, Adalto? Porque quando a gente pensa em herdeiro, a gente só lembra desses herdeiros necessários, né? Que são justamente, como a doutora Grace falou, o esposo, né? O cônjuge, o companheiro, se for o caso de união estável, os filhos, os pais. Mas qualquer pessoa pode ser herdeira, desde que essa seja vontade do titular do bem. Exatamente, desde que seja a vontade expressa, né? Precisa estar expressa. Eu lembrei aqui de um caso do Jô Soares. Ele não tinha herdeiros necessários. Ele tinha tido um filho que faleceu antes dele. Ele não era casado, ele não tinha nem pais vivos. Então, ele disponibilizou por meio de testamento
a herança dele da forma que ele queria, né? Então ele deixou alguns bens para alguns funcionários dele, deixou outros para a ex-mulher dele, deixou a biblioteca para uma instituição de ensino, mas ele precisou expressar essa vontade. Porque caso fosse, ele não tivesse expressado essa vontade, se tivesse ficado apenas no imaginário dele, aí a gente ia seguir o que a legislação determina, né? E que seria, então, só para os herdeiros necessários? Não, nesse caso, como ele não tinha herdeiros necessários, iria para os outros herdeiros. A gente chama os colaterais, irmãos, sobrinhos, eu digo tios. de forma geral, quando você não deixa o testamento, não deixa expressamente, vai para os herdeiros necessários, a totalidade do patrimônio. Exato, vai para os herdeiros necessários. E aí, falando de totalidade e disponibilidade, doutora Grace, alguém pode ter essa disponibilidade total de seus bens e vida? Pode. Eu falo muito sobre isso, que a herança é uma expectativa de direito, né? A gente não fala de herança de pessoa viva. Então, uma das perguntas que mais chegam é: meu pai, a minha mãe está doando uma casa, um bem para um irmão meu. Ele pode fazer isso? Ele pode fazer isso. Aí depois, quando abre a sucessão, né, no falecimento dessa pessoa, vai se verificar se ele violou a legítima, né, se ele doou, por exemplo, esse imóvel mais do que ele poderia, ou se não, mas ele pode doar, ele pode dispor, ele pode vender, ele pode gastar tudo. E se ele vender, realmente não teria maiores problemas, né? Porque ali se resolve. Agora, quando se fala em doação, infelizmente, essa é a pergunta que se faz. Ele pode doar? Pode. Pode doar. Ele pode dispor dos seus bens. Os bens são deles, né? Agora, eu não sei se um dia, quando realmente ele vier a partir, se algum vão reclamar acerca dessa doação, né? Que aí vai depender dessa parte, obviamente, disponível que ele tiver feita, né? Exatamente. Se violou ou não a legítima, mas pode. E aí, se tiver violado, existem procedimentos judiciais que tem a possibilidade de se rediscutir, né, aquela doação, que seria através das colações, né? Exatamente. Quando abre o inventário, aquela pessoa que recebeu a doação vai colacionar, ou seja, vai apresentar ao processo esse bem que recebeu de doação. Ok. Bom, doutora Grace, a gente vai para um breve intervalo, mas a gente retorna ainda com a nossa convidada, conversando sobre herança aqui no Cidadania. Então não sai daí que é rapidinho, a gente volta daqui a pouco com o último bloco. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma-Gov, tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma-Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Estamos de volta com o quarto e último bloco do Cidadania e eu já vou perguntando à doutora Grace. Bom, no bloco anterior nós falávamos acerca da doação de um bem de um pai para um filho, em detrimento de outros filhos. Se pode, se não pode. Doutora Grace já respondeu que pode sim, mas claro, respeitando a legítima, né? E aí eu pergunto, mesmo nessa doação, os outros filhos precisam concordar com aquela doação? Não precisa concordar. A gente tem a necessidade de uma concordância quando é uma compra e venda. E aí a gente precisa ali das assinaturas
é indicado que a gente colha essas assinaturas. Mas no caso de doação, seria uma segurança a mais, digamos assim, mas não é uma obrigação. Você não deixa de fazer uma doação porque faltou algum herdeiro concordar. Não precisa. Doutora Grace, nós tivemos recentemente discussões e a própria reforma tributária, né? Todos aí ouviram, acompanharam, né? E em diversos setores pode-se ver a influência dessa reforma, né? Que impactos pode ter trazido, se foram melhorias, se houve realmente pioras naquela reforma. Mas no que diz respeito à transmissão de bens por questões de herança, a reforma ela trouxe algo benéfico, trouxe algum impacto nessa relação, nessa transmissão? Trouxe com relação ao imposto de transmissão. A gente tem um imposto de transmissão estadual, então cada estado regulamenta qual é o percentual, a alíquota desse imposto, né, que é o ITCMD. No Rio Grande do Norte, esse imposto é de 3%. É um dos impostos mais baratos que a gente tem, porque a alíquota pode chegar até 8%, né? Então, a reforma tributária, ela traz a possibilidade, na verdade, a obrigatoriedade dessa alíquota ser progressiva. Então, quanto é menor o patrimônio, menor essa alíquota. E ela vai, se o patrimônio for aumentando, ela vai aumentando progressivamente. É como se tivesse faixas de valores e essa alíquota ela vai ali aumentando e diminuindo. Então, possa ser que fique mais caro, né? A gente até indica que aqueles inventários que deveriam ter sido feitos lá atrás, que as pessoas busquem formalizar, enfim, regularizar essa transmissão de bens o quanto antes, porque vai ficar um pouquinho mais caro. Essa aí é nada mais nada menos que aquele termo que se utiliza, quem tem mais, paga mais. Exato. Essa é a aplicabilidade da lei em torno disso aí, né? Exato. Doutora Grace, uma outra dúvida recorrente das pessoas é: eu posso excluir alguém da minha herança? Porventura eu tive alguma discussão, por algum motivo não quero que aquele meu herdeiro necessário receba parte da minha herança. Eu posso excluir por minha vontade apenas? Falando de herdeiro necessário, a gente tem a possibilidade de exclusão do autor da herança excluir. A gente chama de deserdação. Eu vou deserdar aquele herdeiro, né? E a gente precisa fazer isso por meio de um testamento. Não pode ser, eu vou falar aqui para Joyce que eu gostaria que esse meu herdeiro ele fosse deserdado. Não. Eu preciso expressar essa minha vontade e existem as possibilidades dentro da lei, né? Em casos de homicídio, em casos, enfim, a gente tem as possibilidades expressas em lei. Recentemente, a gente teve um processo bem famoso em Brasília, em que um juiz ele retirou um herdeiro necessário do inventário da filha. Nesse caso foi indignidade, né? Quando é o juiz que determina que aquela pessoa não tem direito, ele diz que aquele herdeiro é indigno, como foi o caso de Suzane von Richthofen, né? Nesse caso, o pai, ele foi considerado, ele teve uma sentença de abandono material e afetivo. Então, o juiz, ele interpretou a lei e alargou essa interpretação. Não sei se vai ser mantido, mas a gente teve esse caso em que o pai, ele foi... a sentença foi fundamentada em abandono afetivo e material e ele foi excluído da herança dessa filha. Adalto, a gente poderia continuar conversando, né, com a doutora Grace, um papo bastante interessante. Poderíamos fazer outras perguntas, né? Mas em virtude do tempo não será possível. O programa já está quase finalizando, então nós agradecemos sua participação, doutora Grace. Eu que agradeço, é um prazer falar sobre esses temas. Mas eu vou lhe convidar para você continuar aqui conosco, porque juntos nós vamos acompanhar agora o quadro do professor Pietro Medeiros, que vem trazendo dicas e informações sobre concursos. Pietro, agora é com você com o quadro Dicas de Concursos. Já estamos com o nosso quadro O Povo Quer Saber, aqui na TV Câmara Mossoró, no nosso programa Cidadania, com mais um tema muito importante e muito relevante. O tema de hoje já foi falado bastante no programa, na internet tem vários vídeos sobre esse assunto, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, só essa semana eu recebi 4 mensagens pedindo para falar sobre esse tema,
que é relacionado à venda casada. Eu vou te dar aqui um truque para que você não caia mais na venda casada que você não quer. E na venda casada relacionada à garantia estendida. Então, os vendedores estão no seu direito, são treinados para vender. Só que às vezes o consumidor é levado a uma situação e que ele não percebe que ele está adquirindo sem querer, sem o seu consentimento, a questão da, abre aspas, garantia estendida, que na verdade, tecnicamente, não é uma garantia estendida. Então, indo aqui inicialmente para a venda casada, que é algo que é proibido no nosso ordenamento jurídico, imagine que você vai abrir uma conta no banco e por tabela você recebe um cartão de crédito sem você pedir, certo? Imagine que você vai comprar um carro novo, que é muito raro hoje em dia, né? Em uma concessionária, e nessa compra do carro você adquire um seguro que também você não pediu. Isso aí seria a venda casada, que é proibido no nosso ordenamento jurídico, no Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 39. Isso é proibido. Mas o que as pessoas estão reclamando bastante é de algumas compras que estão fazendo em determinadas lojas de eletrodomésticos, por exemplo, geladeira, fogão, micro-ondas, airfryer, enfim, equipamentos eletrônicos, e que nessas compras, quando vem a nota fiscal, depois ela chega em casa, ela vai ler, ela vai sentar, vai ler, vai ter lá um seguro. Na verdade, eles chamam de garantia estendida, que na verdade não é uma garantia estendida, é um seguro. Como é que funciona? Quando você compra um produto, você tem 7 dias para devolver. Se você não quiser, você vai lá e devolve. Claro que você tem que justificar ali se foi, rapaz, um tênis aqui não deu no meu pé aqui, enfim, não deu certo, a cor eu pensei que era uma coisa, quando eu abri era outra coisa, a geladeira aquela não funcionou, mas você tem 7 dias para devolver. Legalmente, através do Código de Defesa do Consumidor, lá do seu artigo 26, legalmente, o fabricante ele tem uma garantia de 90 dias, ele dá uma garantia de 90 dias. Contratualmente, seria 12 meses. Então, eu tenho, juntando aqui os 90 com tudo, eu tenho o prazo legal com o contratual, eu tenho um ano de garantia de um produto. Certo? Eu agora comprei um smartwatch, um relógio inteligente, e deu problema. Estou sem ele aqui, devolvi para garantia. Então, juntando o prazo legal com o prazo contratual, nós temos aí 12 meses. Quando o vendedor coloca lá na sua compra, abre aspas, a garantia estendida, que não é garantia, porque garantia quem dá é o fabricante, seja a garantia legal, que é 90 dias, seja contratual, que é 12 meses, o que ele está dando ali para você é um contrato de seguro, é um seguro. Se você quiser, não tem problema. Se você quiser esse seguro, além dos 12 meses, você ficar com seu micro-ondas amparado ali por 2 anos, 12 meses relacionados ao prazo legal e contratual, e mais 12 pelo seguro que é oferecido pela loja, de forma terceirizada, não tem problema. O problema é quando você compra algo e é dada a informação que você vai ter um seguro de 2 anos dado pela loja. Que aí é mentira, isso aí é uma venda casada. Eles ganham comissão para fazer isso aí em cada seguro que é colocado, tá bom? Então, primeira coisa, não é garantia estendida, porque garantia quem dá é o fabricante, seja de 90 dias, seja de 1 ano. O que ele está dando para você é um seguro. Qual é a técnica que você vai usar, que aconteceu comigo há uns 2 anos, em uma loja aqui na minha cidade? O que é que você vai verificar? Quando você vai lá o produto, ele vai dizer assim, olha, o produto aqui, ele é R$180, garantia de 1 ano aqui, mas a gente está aqui com uma promoção que se você pagar R$200, você vai ter aqui um desconto e tal, e sua garantia vai ficar por R$200.
certo? Ou o valor do produto vai ficar por R$200. Na verdade, ele está colocando para você um seguro a mais. Quando você for ao caixa, você for pagar no cartão de crédito, a pessoa vai dizer o seguinte: olha, eu tô com um probleminha aqui na máquina e eu vou precisar passar o cartão 2 vezes. Aí você já tem que ficar atento. Por quê? Porque a primeira passada do cartão é da compra, a segunda separada é do seguro. Então foi assim que eu notei, né? Foi assim que eu notei quando eu fui comprar e quando foi me oferecida essa venda casada, certo? Então, para fechar aqui o nosso vídeo de hoje, se você quiser o seguro, não tem nenhum problema. Se você não quiser e for colocado de forma arteira, de forma subliminar na sua compra, você tem que verificar lá, veja lá quando você for passar o cartão, veja lá na nota fiscal, exija a nota fiscal, um direito do consumidor, exija lá a nota fiscal se está lá o seguro separado, o valor, se está o valor da sua compra. Pergunte ao vendedor a garantia aqui de quanto tempo. Ele vai dizer de 2 anos, não, é de 1 ano pelo fabricante, incluído aí o prazo legal e o prazo contratual. Mas se você quiser, a gente vai colocar aqui um seguro a mais, ele custa tantos reais aqui, e você quiser, esse seguro ele vai dar uma cobertura de mais 12 meses. Então o primeiro mito que você tem que ter é que não é garantia estendida. A garantia quem dá é o fabricante. Tranquilo? O que ele vai te dar por fora é um seguro. Então fique atento. Se você quiser adquirir, não tem problema. Eu já adquiri algumas vezes também. Não tem problema. O problema é quando essa venda ela é feita de forma casada, o que é inadmissível perante o nosso ordenamento jurídico, e a compra ela deve ser clara. O consumidor tem que saber o que realmente está comprando. Então, ficamos por aqui com nossa dica de hoje aqui no quadro O Povo Quer Saber. Espero que eu tenha respondido para vocês. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada, professor Pietro, mais uma vez pela colaboração aqui no Cidadania. E nós vamos mais uma vez agradecer a doutora Grace, né, Adalto? Lamentavelmente temos que finalizar o programa, mas um assunto bastante agradável, esclarecedor, principalmente no que diz respeito às novas regras e modificações por parte do CNJ, que está trazendo cada vez mais evolução a nível do processo administrativo, eu digo extrajudicial, né? E aí trouxe mais uma evolução, como bem passado a doutora Gleice, que foi no que diz respeito à idade, quando se tem menor naquela relação e se busca ali um divórcio ou inventário. Então, para nós foi uma felicidade, doutora, tê-la aqui nos nossos estúdios, né? E quem sabe, na outra oportunidade, tratando desses assuntos, no âmbito de família, ou esse especificamente, ou mesmo outro, esteja aqui conosco para, obviamente, ter esse bate-papo legal e agradável e que possa trazer mais informações ao nosso telespectador. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a gentileza e foi um prazer estar aqui. Bom, nosso programa vai chegando ao fim, mas nós convidamos você a permanecer aqui na tela da TV Câmara Mossoró, acompanhando a grade de programação. Lembramos que você pode acessar o canal do YouTube e assistir às outras edições anteriores. Bom, nosso programa vai chegando ao fim, mas próxima quinta-feira, às 7 horas da noite, estaremos aqui com mais um programa inédito. Até lá!